Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 21 de março, quinto domingo da Quaresma, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns gregos querem ver Jesus. Gregos, entende-se aqui, como sendo não judeus. Não necessariamente vindos da Grécia, mas pagãos convertidos, simpatizantes, pessoas que vieram para Jerusalém não para ver Jesus, vieram para adorar no templo por causa da festa, adorar durante a festa. Mas estando em Jerusalém, tomam contato com alguma coisa referente a Jesus. Jesus tinha acabado de fazer a ressurreição de Lázaro, isso tinha tido repercussão, e agora tinha acabado de entrar em Jerusalém, aclamado com a multidão, elevando ramos na sua direção. Não sabemos exatamente o que tocou nessas pessoas, mas alguma coisa os atraiu para Jesus. Foram a Jerusalém para adorar no templo. E agora, estando em Jerusalém, querem ver Jesus. É um caminho iniciado que parece que mostra uma nova fenda, uma nova possibilidade. E eles, sinceramente, querem ver Jesus. Ver no Evangelho de São João tem um significado todo especial. Quando o Evangelho de São João começa, curiosamente, são esses dois discípulos mencionados hoje, ambos de nomes de origem grega, Filipe e André, são esses dois discípulos que são os primeiros a ter contato com Jesus e, tendo contato com Jesus, são os primeiros a encaminhar Jesus a outros e encaminhar outros a Jesus. André era um dos dois discípulos que tinha seguido Jesus depois de ter visto João Batista apontando, eis o Cordeiro de Deus. E André encontra-se com Jesus, Jesus pergunta a ele, ao outro discípulo, cujo nome não é mencionado, o que procurais?
E eles perguntam: Rabi, onde moras? Jesus diz a eles: vinde e vede. Diz o Evangelho lá que eles permaneceram com Jesus durante aquele dia. E porque permaneceram junto com Jesus, André sai dali e vai procurar Pedro. Vinde e vede. Quer dizer, fiquem comigo para me ver, não ver com os olhos, para me conhecer. Tendo conhecido Jesus, ele vai atrás de Pedro. Filipe é aquele que fala de Jesus para Natanael. E Natanael diz: de Nazaré pode vir coisa boa? Quando ele se encontra com Jesus e Jesus revela alguma coisa que nós não sabemos o que é, quando ele estava debaixo da figueira, e ele então fica encantado com Jesus e chama Jesus de mestre, Jesus diz para ele assim: antes que me visses, antes que encontrasses Filipe, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi, eu te conheço. E então, ver não significa apenas ver com os olhos. Então, eles querem ver Jesus, por isso procuram esses dois discípulos, que são emissários. Procuram um deles, depois ele então Filipe combina com André e vão até Jesus. Quando Jesus sabe que eles querem vê-lo, que os antigos pagãos, que os convertidos, que os povos de fora do povo judeu estão querendo vê-lo, então ele vai dizer onde é que ele é visto. E ele começa então a falar da sua morte. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica só um grão de trigo. Mas se morre, produz muitos frutos. Quem se apega a esta vida vai perdê-la. Então ele começa a falar da sua morte. E ele diz que chegou a hora. Durante o Evangelho de São João, em diversos momentos, ele diz: ainda não chegou a minha hora. Que hora? Agora fica claro. Qual é a sua hora? A hora é a hora da sua morte. Ele disse no primeiro sinal à sua mãe: mulher, que temos nós a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. E agora ele vai dizer: chegou a hora. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E tendo dito que este é o momento, ele faz um gesto de aceitação desta hora. Ele diz: agora sinto-me angustiado. E que vou dizer? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Esta é a minha hora e eu não vou fugir. Pai, glorifica o teu nome. No Evangelho de São João, nós não temos a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Depois da última ceia, que praticamente percorre 4 capítulos inteiros, desde o 13 até o 18, o 17. Então, quando termina, diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas chegando lá ele já é preso. Diz que Judas conhecia o lugar e ele é preso. Então, não existe a oração de Jesus como tem nos outros evangelhos, dizendo: se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Mas tanto na ceia quanto aqui antecipadamente, Jesus repete essas mesmas palavras. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Foi para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Faz a tua vontade. E então ele aceita a morte. Jesus, antes de morrer na cruz, Jesus morre na sua vontade. Porque a sua morte na cruz não foi uma coisa contra a sua vontade.
porque ele conformou a sua vontade à vontade de Deus. Se não houvesse esse contraste entre minha alma está angustiada, mas assim mesmo, Pai, glorifica o teu nome, não vou fugir desta hora. Se não houvesse esse contraste, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, não se perceberia que Jesus vai morrer na cruz porque ele obedeceu. Porque ele conformou a sua vontade com a vontade do Pai. Então, antes de morrer na cruz, ele morreu na sua vontade. E morrendo na sua vontade, obedecendo, ele é glorificado. São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, ele não fez do ser igual a Deus uma coisa que se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo e obedeceu até a morte. Tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, o elevou. E aí ele vai dizer, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. O Evangelho diz, Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Quer dizer que Jesus olha para a sua morte como elevação. É a mesma palavra usada para significar ressurreição, ascensão, e aqui significa crucificação. Jesus então diz que vai glorificar a Deus na cruz. Todos tinham aclamado Jesus com ramos quando ele entrou de maneira triunfal em Jerusalém. Mas ele diz, não é ali a glória é aqui, na cruz. De maneira contrária, mas é ali. Não é ali, depois de ser aclamado, que as pessoas então vão ficar interessadas em dizer, queremos ver esse que foi aclamado. Ele vai dizer que ele será visto quando estiver na cruz. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. E é por isso que São João, lá no capítulo 19, se não me engano, quando fala então da morte de Jesus, diz que depois que Jesus já estava morto, não lhe quebraram nenhum osso, como fizeram com os outros dois, mas um soldado atravessou-lhe o lado. E aí ele diz, aquele que viu dá testemunho e sabe que o seu testemunho é verdadeiro. Isso se cumpriu para cumprir, isso aconteceu para se cumprir a escritura que diz, não lhe quebrarão nenhum osso. E também aquela outra que diz, olharão para aquele que transpassaram. Então, numa palavra só, se nós, como os gregos, queremos ver Jesus, é para a cruz que temos que olhar. É ali que nós o vemos. É ali que ele é glorificado. É ali que ele nos salva por causa da sua obediência. Rezemos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.